Atenção, chamando Newton César. Presente. César parece que está no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Quase, não, Guarujá. Quase. Melhor ainda, melhor. Parecia o Rio de Janeiro aí, cara, mas o Guarujá também tá bom, né, cara? Começou o esposo aqui, que ficou legal, cara. Ficou bom aqui. Caramba, tá com um visual bom aí, cara. Tá bom, demais aqui. Demais. Tá congelando aí você, mas o negócio tá andando. Tá me ouvindo bem? Não parou? Não parou assim, dá uma travadinha, mas acho que dá para continuar. Vamos ver, vamos tentar. Vamos tocar. Vamos tentar aqui, né? Para quem não sabe, a gente grava isso ao vivo, né? Sem nenhum treino, sem nenhum ensaio, né? E do jeito que vem, a coisa fica gravada e a gente deixa passar. A gente não edita nem nada, né? Vai de uma paulada só e vambora, né, cara? Bom, mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Esse é o de número 60, olha só, hein? Uau. E o tema de hoje é a confusão entre essência e aparência. Então, não é assim um assunto inédito nos nossos episódios, né? De vez em quando a gente tangencia esse assunto de alguma forma, mas acho importante a gente fazer essa distinção, porque ela se encontra, acho que, na raiz do idealismo metafísico, cara, e eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, ou tentar explicar, né, de onde vem essa ideia de que o universo é mental, ou de que o universo é, em essência, uma consciência grande, consciência cósmica, e de que, a partir daí, todo o universo material seria simplesmente uma consequência ou uma derivação dessa essência universal, né, cara? E eu acho que passa por aí, por esse entendimento e essa confusão que a gente faz entre a essência e a aparência de todas as coisas, né, cara? E a gente passa aí por todo um histórico filosófico, né, que é desde o hinduísmo, passando pelo budismo. Platão menciona, né, aquele mito da caverna também, eu acho que acaba resvalando um pouco também nesse conceito, e aí a gente vai trazendo até o Schopenhauer aí, que foi um dos últimos filósofos, e mais recentemente o Bernardo Kastrup, como aí um dos, acho que talvez um dos maiores expoentes do idealismo metafísico da atualidade, para dar uma noção legal aí, o que seria isso, né, afinal, né, cara? Bom, o idealismo metafísico parte desse princípio, então, né, que é o oposto daquilo que o materialismo alega, né, que existe o universo material, o Big Bang surgiu e a partir daí, né, foram criadas as condições para que, com os primeiros segundos ali do grande Big Bang, né, a matéria fosse sendo condensada aos poucos, átomos atraindo outros átomos, né, através das leis principais, aí uma delas a lei da gravidade, né, e a partir daí o universo material, durante bilhões de anos, evoluiu, né, planetas se colidiram aí com asteroides, e muito tempo depois, com tanto esforço, né, de organismos unicelulares, depois organismos mais complexos, eis que chegam os primeiros animais, e aí os primeiros vestígios de consciência começam a acontecer, a consciência na sua forma mais rudimentar, culminando finalmente no Homo sapiens, que nós estaríamos, pelo menos no histórico do planeta Terra, no topo aí dessa, como eu posso dizer assim, desse ápice, digamos, desse afluente da consciência, chegando a esse processo de autocrítica, né, e esse processo de metacognição, de parar para pensar a respeito, né, de que, afinal de contas, estamos fazendo aqui, qual que é o motivo, qual que é o propósito da nossa existência, por que nós existimos, qual o significado disso tudo, etc, né, cara? E eu acho que fica mais fácil a gente compreender de onde que, principalmente o Bernardo Kastrup, né, partiu dessa ideia de que, como assim que é a consciência, como é assim que é a mente, que acaba sendo a fonte de todas as coisas, né, cara? E um exemplo clássico que ele dá, que eu acho que é legal começar com ele, é justamente essa ideia, a diferenciação entre a aparência, né, e a essência, aquilo que nós temos acesso visual, né, ou um acesso através do nosso aparato sensorial, e aquilo que em essência existe, né? E aí ele menciona justamente o exemplo do espelho, né? A gente acorda de manhã, se olha no espelho, e vamos supor que ele está num dia triste, né? Então, o que nós observamos ali na frente daquele espelho, além do passarinho que está agora aqui, não sei se você consegue ouvir, bem na minha janela. Maravilha, né, cara? Morar no interior é isso, né, velho? É outra coisa. Ele está concordando comigo. Mas, enfim,
quando a gente olha no espelho, é justamente isso. Se estamos tristes, se estamos chorando, por exemplo, o que nós observamos ali? A imagem de todo um universo subjetivo, que em essência, né, é a tristeza, que ele é representativo através daquela imagem. Através daquela imagem eu tenho um acesso visual no campo externo, né, de algo que, em essência, é muito maior e muito mais complexo do que aquilo, né? Então, eu percebo que eu estou triste porque as minhas feições, né, o choro, as lágrimas correndo pela minha face, e me indicam, né, é um indicativo de que eu estou emocionado, que eu estou triste. Porém, essa representação é bastante incompleta, ela não dá conta de explicar exatamente tudo que eu estou sentindo, o que se passa dentro de mim naquele exato momento, e assim por diante. Então, ele menciona vários exemplos, né, da mesma forma também que, por exemplo, um raio, ele não provoca uma descarga elétrica, ou seja, a imagem não está provocando uma descarga elétrica. A gente faz essa confusão o tempo todo. É a descarga elétrica na atmosfera que provoca como consequência o raio. Assim como o fogo, por exemplo, o fogo ele é uma aparência, ou seja, de um processo químico que está ocorrendo, uma combustão ali, e o acesso visual, né, que nós temos a esse fenômeno é o fogo em si, a imagem do fogo, né, cara? Então, ele menciona que todos esses fenômenos estão ocorrendo no universo físico e o nosso cérebro não poderia ser diferente. Ao observarmos o cérebro, ele simplesmente seria uma consequência, o aspecto visual, a aparência de processos subjetivos internos, processos experienciais, digamos assim, que estão ocorrendo e a forma que nós temos acesso, né, como segunda pessoa, né, a primeira pessoa ali passando pelo aquele experimento, supondo que essa pessoa esteja dentro de uma máquina de ressonância magnética, e nós estejamos observando ali aquela pessoa pelo lado de fora, a imagem que nós temos dos processos internos daquela pessoa corresponde com a imagem que observamos ali na tela do computador, mostrando as atividades cerebrais daquela pessoa, e por aí vai, né, cara? Então, eu queria explorar, tem alguns tópicos que eu anotei aqui, mas eu queria explorar isso com mais detalhes com você após enfim, essa introdução que eu passei para você aqui, então eu já queria passar a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Não, legal. Primeiro, foi meio picado, aí depois a gente vem complementar na edição, mas em princípio... Tá? Segundo, não tem como o passarinho que está aqui discordar de você, não tem como, né? Faz parte do contexto todo. Terceiro, eu estava te ouvindo, é bem por aí mesmo. Por outro lado, a gente já falou sobre isso. Parece que a gente não tem descoberto muitas coisas novas, e sim redescoberto. Você estava falando, eu estava lembrando do Caibalion, quando começa com o primeiro princípio do Caibalion, o todo é mental, né? Que é a maneira de dizer que a consciência está por trás e tudo isso. Na época que o Big Bang acontece, poxa, já está implícito, segundo o pessoal da teoria integral, todas as principais leis, que a gente chama de leis da natureza, já estão lá. Não só a gravidade, mas a eletromagnética, a força forte, a força fraca, a própria evolução em si, né? Então a gente foi redescobrindo isso. O que você falou com relação aos exemplos do raio, do fogo, eu achei geniais. Mas eu vejo, eu tenho visto tudo com um pouco mais de compaixão, como eu tenho dito recentemente, né? Eu prefiro pensar o seguinte: fazia parte do pacote a gente enxergar a coisa parcialmente. Isto é, fazia parte do pacote Office que a gente trouxe quando encarnou, dá mais valor à aparência do que à fonte em si. Por quê? Porque não tinha condição de processar intelectualmente, cognitivamente, nem espiritualmente, nem por uma série de outras razões. Mas a gente já andou. Antes estava tudo na mão dos deuses. O raio estava na mão de Thor. Fogo estava na mão de Mercúrio. E a gente já andou, já temos explicações científicas para isso. Todo o planeta entende assim? Não. Ainda tem gente que vai olhar o raio, olha, ali é Thor entrando em contato com a gente. Mas já existe um conhecimento assentado no planeta que é capaz de descrever em livros didáticos para crianças como é uma descarga elétrica através da diferença de pressão e temperatura. Então, isso já existe. O desenvolvimento humano ele não é uniforme no mundo inteiro, não é uma coisa que a gente salta tudo junto, né? Então, faz parte do pacote a gente ir devagarinho. A gente já tirou muitas coisas da mão de Deus. A gente tem que... gente como o Bernardo Castro e outras pessoas, a gente já conversou, eles estão na franja de uma onda de desenvolvimento que não está sendo acompanhada por todo mundo. Eles são os pioneiros. Os pioneiros são sempre primeiros, né? Desbravando na picada da natureza, né? E estão fazendo isso. Com
tudo que implica isso, erros, acertos, teorias, para tentar explicar o fenômeno, e olhando coisas que quem está atrás não está enxergando ainda. Ainda. E eles vão ter o trabalho, o grande desafio que eles têm é explicar para esses que estão vindo a importância do que eles estão fazendo, a utilidade do que eles estão fazendo, e por que isso é importante não só para eles, mas para toda a nossa interpretação da realidade, como vivermos melhor no planeta. E essa é a grande sacada. Não, sem dúvida, cara. E eu concordo contigo. Parece realmente um processo histórico inevitável, né? A gente tem passado por todos esses processos até culminar no momento em que estamos, em que isso volta a ter um peso, volta a ter uma importância, pelo menos para algumas pessoas, né, cara, que estão acordando para esse nível de realidade que é imposta para nós, né? Assim, todo o momento icônico pelo qual nós passamos, em termos climáticos, em termos de pressão que estamos exercendo sobre a natureza, né, cara? A gente para pensar e é obrigado a rever tudo que a gente está fazendo por aqui, né, cara? Então, eu acho que isso acaba nos obrigando a fazer esse tipo de exercício e, realmente, se a gente for pegar a história aí, nos pareceu inevitável, né? Passamos por todo um processo aí desde a Idade Média, né, cara? Ficamos traumatizados com esse período negro da nossa história, né? E nos direcionamos por o outro lado da balança, né, cara? Que foi mais do que compreensível isso, mas acho que agora isso também acaba exercendo um outro tipo de pressão em uma outra esfera da existência, onde mais uma vez a gente precisa rever, né, para mudar essa balança e voltar a equilibrar as coisas, né, cara? Por isso que eu acho que a gente vira e mexe volta a discutir esse tipo de coisa, né? Cara, eu queria mencionar um pouco também a respeito de um filósofo que influenciou muito o Bernardo Kastrup, que é o Schopenhauer, e por um aspecto que eu acho que é muito legal, porque dá para fazer um link a respeito da concepção que ele tinha dessa mente universal, ou desse processo natural que move o universo, com aquilo que nós poderíamos denominar de Deus, e depois um link disso com a concepção de profundo que existe no livro Os Semeadores de Vida, porque eu acho que fica bastante interessante, que é o seguinte: o Schopenhauer, ele mencionava de que essa essência de todas as coisas, se a gente for atrás, né, o que moveria o universo, porque o universo, ele inerentemente, ele se move, né? Ele é dinâmico, ele se articula, ele está em movimento o tempo todo, né? Por mais que a gente, aparentemente aqui na Terra, as coisas, né, aparentam estar, né, mais uma vez as aparências, né, cara? Apareçam estar relativamente paradas, o universo está o tempo todo se movendo, né, indo para lá e para cá. Então, ele argumenta que, se no fundo, né, essas aparências, por trás dessas aparências todas, haveria o quê? Que Deus, entre aspas, seria o quê? A própria vontade, né, que chamou de will, ou seja, a vontade no sentido de que há um ímpeto interno de se mover, de experimentar, de se conhecer, de ir adiante, que o universo teria isso inerentemente dentro dele. Ou seja, essa experimentação faria parte de sua natureza, né? E seria mental nesse sentido de que partiria de dentro para fora do universo essa vontade, esse ímpeto pelas mudanças, né, cara? E por passar por experiências. E que seria mais ou menos assim, né? Se comparado com a experiência humana, por exemplo, a gente ficasse dentro de uma câmara escura e apagasse toda a nossa memória, né? A gente não tivesse mais condição de lembrar daquilo que nós somos, nem nada, ainda assim, ainda teríamos pelo menos dois sentimentos, medo e desejo, ou seja, que seria nada mais do que expressa a nossa vontade, nosso ímpeto por agir, por fazer alguma coisa, né? E eu achei interessante isso, cara, porque o Bernardo Kastrup menciona essa questão do dinamismo, de ele ser inerentemente o quê? Mental, ou seja, essa vontade de aprender que o universo possui, né, que, digamos assim, passar por experiências, essa vontade inerentemente interna é essencialmente mental, ou seja, o que se aprende, qual que é o processo que possibilita o aprendizado? É inerentemente um processo mental. Então, ele acredita muito nisso, e dá para fazer um link agora, então, com o livro Semeadores de Vida, né, que justamente menciona naquele capítulo do Profundo, que o universo estaria realmente passando, só faria sentido um Deus, digamos assim, que estivesse aberto a possibilidades, aberto ao aprendizado, estivesse aprendendo conosco, né? E que realmente esse verbo aprender, ele está inerentemente relacionado com processos mentais, né? Com processos
que envolvem lógica, que envolvem pensamento, que envolvem raciocínio. Então, o aprendizado não tem como você dissociá-lo de um processo mental, né, cara? Então, eu achei isso bastante interessante. O que você acha sobre isso? Não, bem legal. Isso vai contra uma ideia estática que uma visão, por exemplo, cristã e católica dá de Deus, por exemplo, que você morreu, vai para o inferno, vai para o céu e fica lá parado, não tem nada para fazer, fica em eterna felicidade com os anjinhos tocando harpas ao lado de Deus, porque já está tudo resolvido, enquanto a dinâmica aqui embaixo continua com os que sobraram aqui embaixo. Não é assim, né? Uma coisa que eu acho que é legal, antes de voltar nesse assunto, uma coisa que você falou que é muito legal. A gente voltará a vários temas aqui nessa discussão, sempre que a gente estiver conversando, porque, segundo o pessoal da teoria integral, e eu concordo, o universo é formado por perspectivas. E as perspectivas estão mudando o tempo inteiro, e dependendo do ponto de vista que a gente chega, a gente vai chegar a outra parte da realidade. Sempre será uma verdade parcial, mas a realidade ela é tão multifacetada que a gente vai enxergar frações dela, partes do mosaico. E a ideia é tentar juntar o máximo possível de verdades parciais para poder enxergar tudo. Mas a nossa visão é sempre uma perspectiva, e ela é limitada. Por mais abrangente que ela pareça, por mais enganosa que seja, e isso é o resultado das brigas que a gente tem hoje, essas brigas culturais. Eu tenho a verdade, você não tem a verdade, eu vou te convencer. E aí de você se não se convencer, porque se você não se convencer, nós vamos para o conflito. E esse é uma das razões pelas quais o mundo não entra em acordo. Esse é um ponto. O outro ponto é, esse impulso que você falou, mental, é o que o pessoal da teoria integral chama de eros, quer dizer, esse impulso que vem desde o começo da evolução. A evolução é o profundo Deus em ação, ele não está parado. Por quê? Aí, dependendo da perspectiva, cada um vai dizer uma coisa. Deus está aprendendo, Deus enxerga o mundo e atua no mundo através de nós. É tudo isso e mais um pouco. Né? Ele não E aí os questionadores veem, mas espera aí, se é Deus, não precisaria fazer isso. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente, ele não teria essa necessidade. Então, isso é uma visão específica da coisa, e muito cercada e, de certa maneira, materialista da coisa, né? Muito fechada em si. Todos os conhecimentos, todas as filosofias que fazem parte do grande pacote da filosofia perene dizem esse dinamismo vem desde sempre. O uno é uma coisa só, mas ele não, só porque é uno não está parado, está sempre. Nada no universo está parado, porque o uno estaria parado, se o uno é parte do universo. Nada está parado. Brahma não está parado, nenhuma dessas entidades está parada, e o profundo não está parado. Especificamente o capítulo do profundo dos Semeadores de Vida é genial, porque ele dá essa ideia. O profundo está atuando no mundo, no universo, através de nós, não só nós, humanos, mas nós, criaturas inteligentes, incluem os extraterrestres, incluem todas as criaturas sencientes do cosmos, porque faz parte dessa criatura poder continuar se desenvolvendo. Nada não se desenvolve. Não existe não desenvolvimento. Não existe isso. E é muito legal. A perspectiva, perdão, a perspectiva que ele colocou é a perspectiva que ele teria recebido, Carlos Paz teria recebido dos extraterrestres. Mas outras perspectivas de inteligências exteriores a nós, espíritas, infraterrestres, ultraterrestres, seja lá que definição a gente tem para isso, mas inteligências que não sejam as nossas, falam da mesma coisa sob outras perspectivas, mas o discurso no bojo é o mesmo, não muda. E é interessante esse nome, né, cara? Por que profundo, né? Que também, mais uma vez, ele vai ao encontro ao título desse episódio, que me parece que é realmente algo mais essencial, mais fundamental, mais na raiz da coisa, né? Por isso que tem esse nome profundo. E ao passo que nós estaríamos aqui vendo as aparências, aquilo que aparenta, mas não, na verdade, aquilo que é de fato, né? É muito interessante de pensar por aí, né, cara? Como esse profundo poderia ser substituído pela palavra essência, por exemplo. Né? De novo, e depois a gente pode um dia fazer um parênteses só sobre isso. Como isto começou, esse processo que a gente chamou, se denominou Missão Rama, começou, vamos partir do princípio que as coisas não foram por acaso. Começou num país específico, de um continente específico, que tinha uma língua específica e tem os termos naquela língua. Rama, com a ideia de Ra e Ma, Ra como Sol, Ma como Terra, a irradiação da Terra, Terra tentando vir a ser,
Amar ao contrário, como seria o começo a parte filosófica da coisa. Vocês são homens ama, vocês são amar ao contrário. O objetivo de vocês é trazer o amor como essência, como veículo principal de atuação. Isso só tem sentido em português e espanhol. Não tem sentido em inglês. Exato. Então, olha o nível de preparação anterior para vir filtrado aqui. Né? Profundo, mesmo que aceite outras denominações, poderia ser inglês, poderia ser outras palavras, mas dá a ideia de que não fiquem no superficial. Vamos entrar, vamos profundo. Apesar de que, vamos admitir que as primeiras experiências são as mais fidedignas e as confiáveis. Apesar de que, numa reunião, no suposto conselho das entidades que governam e que tomam conta da galáxia, a representação desse profundo seria um vaso de flores, que é a coisa mais simples que tem, mas a simplicidade não significa falta de profundidade. Né? Pode-se ficar horas e horas, você mencionou filósofos aqui, filosofando com F maiúsculo sobre o quão tudo isso é importante e importante. É interessante, cara, porque se a gente pegar essa imagem, né, de que a representação ali do profundo estaria simbolizado por uma flor, uma planta, né, cara, de que isso também acaba indo ao encontro daquilo que o Bernardo Kastrup menciona, que o que a gente chama hoje de desordem de identidade dissociativa, né, ou simplesmente a dissociação, né, cara, que antigamente se falava que era múltiplas personalidades, as pessoas com esse problema de apresentar múltiplas personalidades, que todos nós, todas as criaturas vivas, tudo aquilo que apresenta metabolismo seria, na verdade, uma dissociação dessa mente cósmica ou esse universo mental, né? Uma forma de você dissociar, sair desse grande oceano, digamos assim, mental, e passar a ter uma vida aparentemente independente e dissociada dessa fonte, né, cara? Então, um vaso ali de flor, como um ser vivo, né, como um ser apresentando o mínimo de metabolismo ali, também ele viria ao encontro dessa dissociação que parece que, aparentemente, né, mais uma vez voltando a falar sobre aparências, a experimentação dessa mente cósmica, ela ocorre aqui, pelo menos na esfera tridimensional, até onde a gente consegue abarcar com as nossas parcas massas cinzentas aqui, cara, é justamente passar por esse processo de dissociação. É através da dissociação que o universo, em teoria, estaria experimentando aqui nesse nível material. Lógico que não estamos considerando, o Bernardo Kastrup também não considera isso, pelo menos até onde eu consegui ler das coisas ou ver, extrair dos vídeos que eu assisti sobre aquilo que ele expõe, de haver outros níveis, né, outros níveis de consciência e outras camadas além aqui do que chamamos de universo tridimensional, onde essas consciências também estariam, digamos, adensando para chegar até aqui também com níveis de consciência cada vez, como posso dizer assim, com cada vez maiores fronteiras de liberdade, digamos assim, não é isso que eu queria dizer, mas assim, formas de liberdade cada vez mais amplas e a gente estaria mais restrito, digamos assim, né, cara? Então, eu acho legal isso também, porque você vai fazendo associações interessantes no meio do caminho. E aí, você volta no ponto que me chamou a atenção agora, te ouvindo. Fazer associações, usar metáforas, metonímias, usar aparências para representar esse profundo que a gente não consegue entender essa verdade, é parte do jogo, não é ruim. O ruim é tomar ela como a realidade em si e não expandi-la. Pegando o exemplo de novo do vaso de flores representando o profundo, a gente pode pegar aquilo e ampliar de uma maneira que é impressionante. O que seria tentar descrever em palavras essa entidade que a gente chama de profundo, consciência cósmica, tal e Brahma? A gente poderia pegar os Vedantas e começar a ficar aqui discorrendo, ou pegar toda a Bíblia, o Velho Testamento e tal. O que aquele vaso representa? A gente pode abrir rapidamente, em um minuto. Ele está ali, ele precisa da água, ele precisa do ar, para estar sobrevivendo ali, morre, se recicla, as plantas morrem, se reciclam. Para estar no vaso, alguém teve que colhê-las e estar ali. Para ser valorizado, alguém teve que valorizar aquilo ali. Se morrer, será substituída por outro, porque é um processo eterno, ad infinito. Enfim, é tudo. Quem está do lado, as pessoas que estão admirando, reconhecem a importância daquilo, reverenciam aquilo, sabem que aquilo
é mutável como todos nós, a representação dessa mutabilidade, transitoriedade, né? Enfim, é genial. Outras coisas poderiam ter sido usadas, poderiam, provavelmente até são utilizadas. Mas, de novo, o simbolismo, a ideia não é ruim, muito pelo contrário. Até para explicar o inefável, é a única maneira que a gente tem, que a metáfora é a associação de ideias, porque não dá. As palavras não dão conta da experimentação, do volume da experimentação. Por quê? Voltando no que você falou agora há pouco. Como a gente está restrito a essa experimentação tridimensional de 5 sentidos físicos, a gente não está abarcando outras realidades que a gente sabe que existem, mas não tem esse acesso tão fácil quanto esse daqui. E até explica por que o materialismo acaba vingando e para muita gente acaba sendo a realidade. Porque eu posso tocar imediatamente, eu posso cheirar imediatamente, eu posso ver imediatamente. Outras coisas que eu não consiga ver imediatamente, eu não vou reconhecer. Exatamente. Fantástico, cara, sensacional. Essa capacidade que a gente possui de realmente não ficar na superfície e analisar profundamente, inclusive, um símbolo, né, cara? Que eu acho que justamente ele tem essa função, né? A metáfora e os símbolos possuem essa função de apontar para o norte e não ser eles próprios a finalidade daquilo, né? Eles apontam para algum lugar e é para lá que nós devemos ir, né? E eu acho que esse é um grande problema que nós possuímos, mas não vejo isso como um problema eterno, que é a questão do problema da comunicação em si, né, cara? Ou seja, apesar de nós sabemos que a comunicação ela é falha, ela não dá conta de explicar, eu acho que a própria linguagem ela passa por um processo de evolução, onde novos conceitos vêm à tona, novos paradigmas surgem, né, com o paradigma computacional, por exemplo, que a gente já mencionou em outros episódios, eles acabam nos ajudando primeiro a conceber a realidade de uma forma completamente diferente. E a partir daí, você usar um linguajar que fica um pouco mais próximo, ou ele se aprofunda em uma camada um pouco mais aprofundada, digamos assim. Desculpa aí se eu estou sendo redundante algumas vezes, para que você, ainda que não chegue na essência daquilo, você caminhou um pouco mais naquela direção, né, cara? Eu acho que isso que é o legal aqui. Não se contentar com as explicações atuais, não se contentar com aquilo que o nosso corpo ou os nossos 5 sentidos nos apresentam. A realidade é isso e acabou. Não. Vamos tentar entender isso cada vez mais, uma camada cada vez mais profunda, que eu acho que esse é o grande barato de toda coisa. E bem colocado isso daí. E outra coisa que é bem interessante. Onde vai ser o limite da capacidade da comunicação das palavras de poder representar aquilo da realidade? A experimentação. Vai haver momentos em que, olha, não dá mais para eu ir além disso. Eu posso dizer como é que cada filósofo descreveu o amor. Qual de todas as descrições de amor que a gente tem no mundo é a verdadeira? Todas são verdadeiras, porque todas são perspectivas. Qual que vai servir para a pessoa? Aquela que ela experimentar. Exato. E você não vai ser mais nem menos legítima que as demais. Vai ser a dela. E ela vai usar as palavras dela. Ela vai sentir ressoando, vai ressoar com alguns poetas e com outros não. Vai ressoar com algumas canções e outras não. Mas todas são válidas. E é legal que você mencionou a respeito dessa capacidade de você avançar nisso, cara, através da experiência, né? Que me lembrou a recém-criação do Meta, né? Que seria o nome da empresa guarda-chuva, que agora engloba Facebook, Instagram, né? Que o nosso querido Mark Zuckerberg acabou de anunciar, né? Faz esses dias aí, faz pouco tempo. Do metaverso, né, cara? Ou seja, e o metaverso, mesmo você pega as publicações mais especializadas, elas estão com dificuldades em descrever o que seria isso, né? E mesmo o Zuckerberg, ele tem uma certa ideia, mas não é algo fechado. Então, é a tecnologia que vai permitir que a gente adentre num campo experimental e experiencial, a partir do qual a gente vai ter novas possibilidades de adentrar nessa realidade e criar, a partir daí, novas metáforas para entender a realidade maior na qual nós estamos inseridos, né, cara? Então, o quanto que a experiência é realmente importante para que, a partir daí, surja realmente o vocabulário certo, a própria palavra metaverso é muito interessante, eu acho que ela é bastante interessante nesse sentido que nós estamos querendo dizer, ou seja, se somos capazes de criar um universo geral, né, assim, geral que eu falo assim, o universo que é a própria internet, como você mencionou no episódio anterior, né, cara?
Por que não já estarmos dentro de um universo assim, e alguém já tem imaginado isso muito antes de nós? O que te falei, que é uma coisa que eu sei que te fascina, entrar nessa esfera, que consequências haveria, estar conscientes disso, o que a gente poderia fazer com isso. Mas já estamos dentro do universo que está aí, que a gente vê e enxerga, beleza. A gente até conseguiu fazer alguns avanços muito interessantes, a gente dá data para ele, a gente diz quanto foi o Big Bang mais ou menos. A gente não pode entrar em certas questões porque não dá para responder por que aconteceu o Big Bang e o que tem fora dele. Só existe a especulação. Mas dali para diante a gente tem muitas coisas algumas leis que funcionam. Graças a essas leis temos sondas em Marte. Graças a essas leis temos sondas que entram dentro desse corpo. Então já tem vários universos aí. Tem esse universo no qual a gente está inserido, tem o universo tecnológico que a gente já conversou sobre a internet. O metaverso, eu estava te ouvindo falando do metaverso, sabe o que eu me lembrei? Do Second Life, que é a primeira versão que eu lembro. Comparado, eu não tive, eu me lembro de um aluno me mostrando. Comparado com aquilo é muito rústico perto do que é o metaverso hoje, e que será o metaverso rústico perto do que der ser explorado daqui a 10 anos. Mas é um universo em si, fora da internet, digamos assim. E esse universo aqui, cada um é um universo aqui dentro, a mente de cada um é um universo específico. Qual é o tamanho da mente? Pensa agora no Big Bang. Puf, você já está lá. Pensa agora em Saturno, você já está lá. Não tem uma sonda mais rápida que o pensamento. Isso é um universo. E este é um corpo aqui. Lembra da ficção científica, Viagem Dentro do Corpo, que o pessoal entrava dentro da circulação sanguínea? Isso aqui é um universo em si. Acho que, se eu não me engano, o nome do filme era Viagem Insólita, né? Só para lembrar dos contatos insólitos. Jung gostaria da sincronicidade. Assumindo que as nossas células são regeneradas, algumas delas a cada 3 dias, a cada 30 dias, nós somos outra pessoa. A cada mês, 2 meses, somos outra pessoa. Muda tudo. As feições, tudo está mudando. Não só nós, tudo ao redor. É a aparência, né? Exato. E é uma aparência que ela é dinâmica, né, cara? Não é uma aparência estática. Então, assim, é uma aparência dinâmica que ela representa para nós processos que são ali acessíveis visualmente falando, né? Ou, inclusive, concebivelmente falando, né? A gente entende que as células se modificam e tal, mas parece que isso é a representação de uma ordem interna, né? Que uma ordem que, de uma certa maneira, regula todos esses processos que fazem que o corpo funcione durante um período aí mais ou menos, a expectativa de vida do ser humano, vamos colocar 80 anos aí só para dar uma padronizada, mas então realmente parece ser uma coisa externa, né? Ou seja, a ordem explícita de um universo implícito, né? Como o David Bohm também, né? Aquele físico, um dos pais da física moderna aí, gostava de mencionar. Aliás, tem um livro dele aqui, até separei, ó, se dá para ver. A totalidade, a ordem implicada, deve aparecer do avesso para você, né, cara? Mas, enfim. Genial. É genial. Acho que você deve ter lido também, né? Genial. Ele menciona realmente sobre alguns aspectos da física quântica, conjugado com filosofia pura, de que a ordem manifesta, né, ou a ordem, aquele que nós chamamos de universo físico, seria a consequência ou a derivação de um universo implícito, né? De uma ordem implicada, né? Que dá aí o título ao livro dele, né, cara? Então, tudo isso, você vê que não parece ser uma coisa de um maluco apenas, né, cara? Assim, vários filósofos, até físicos, acabam caindo nesse tipo de metáfora, né? Que parece ser meio que inevitável, né, cara? Isso aqui é a ordem explicada, tá? E como é que a partir dela, a gente deduz o quê? Como é que eu posso chegar na ordem implicada? Por dedução, como é que isso aqui chegou aqui? E por processos internos, que é o que a nossa querida o materialismo científico não reconhece. O universo não tem sentido, o universo ele é ilógico, o que você pensa sobre ele não importa, o que você sente sobre ele não importa. O que importa é o que a gente enxerga, o que a gente manipula e como isso nos afeta. É assim que eles pensam. Quando é muito pelo contrário, através da interiorização, é desse outro universo que está aqui dentro da mente de cada um e da mente do profundo, é que tudo veio explicitado. Né? E que é fascinante. Deixar essa parte interior fora é o que o pessoal da teoria integral chama o grande crime do iluminismo. Reduzir toda essa parte interna a uma coisa externa. E deixar tudo isso para fora. Quando isso talvez seja o mais importante.
Exatamente. Que parece ser esse ímpeto interno, né? Como a gente havia falado, mencionado aí o Schopenhauer. Cara, se parar para pensar, inclusive até, lógico, viajando o mundo na maionese. Aliás, quando é que a gente deixou de viajar na maionese? Começando com esses episódios, né, cara? Faz parte da essência dessas conversas, né, cara? Que é justamente o Big Bang em si, cara. O Big Bang em si, essa explosão, esse ímpeto, essa explosão do tipo assim, eu quero ir para frente, eu quero avançar. Eu quero explodir. Lógico que eu falei eu quero, é uma forma de antropomorfizar um evento natural, até onde nós sabemos, né, pelo menos. Né? Entendemos ser natural, mas vai que também... Né, vai que foi um universo artificialmente criado, não sabemos também, né, cara? Enfim, mas eu acho que a própria explosão em si, ela carrega com ela esse ímpeto pelo movimento. Né, cara? Ou seja, de que não estou parado, né? A coisa não está pronta. Então, e como isso tem realmente relação com o desejo, com a vontade, né, cara? Que é esse ímpeto interno de movimento, que eu acho que em resumo, cara, no íntimo, no mais profundo íntimo, está na natureza humana. Nascemos com isso, né? De passar por experiências, como quando bebês, aquilo que nós temos em primeira instância é a experiência em si, porque a gente não traz, pelo menos, né, contando com essa vida, né, sem considerar aí a questão de vidas passadas, mas assim, estamos com a mente apagada, zerada. Tudo que nos resta ali é a experiência em si, a partir da qual você vai construindo a sua visão de mundo, vai construindo o túnel do ego a partir daquele momento, né, cara? Então, assim, ela é fundamental por causa disso também. É a primeira coisa que nós temos, e parece que ao longo da vida esquecemos desse aspecto interno da experiência, dessa necessidade de experimentar, de vivenciar, de aprender, e fomos nos perdendo nesse mundo externo, que acaba virando uma grande distração, e a gente acaba esquecendo tudo aquilo que é mais importante. Né? Genial. Te ouvindo, cara, talvez, eu vejo que esse impulso talvez não seja da natureza humana, seja da natureza da vida em si, desde o começo. Duas coisas que me ocorreram te ouvindo. Primeiro, lembra no Jurassic Park, quando o Dr. Hammond, se não me engano, o velhinho lá, o Attenborough, não tem risco aqui de eles se reproduzirem, porque só tem feminino, só tem mulheres, então não tem como. E o cientista lá falou, a vida dá um jeito, cara, suspeito isso daí, a vida dá um jeito, life finds a way. E não é que, de alguma maneira, no filme acontece isso? Quem garante, né? Quantas vezes a gente já vê exemplos disso, que a vida dá um jeito, a vida procura, né? Ela faz. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é a ideia da gente tem do embrião? Olha como a gente chegou num ponto hoje. Quando eu estudava na escola, eu sou um pouquinho mais velho que você, a gente tinha que ter acesso a fotografias do livro de biologia. Hoje você clica lá, você consegue ver a célula se reproduzindo, o embrião no momento da concepção, Um embrião que se reproduz pode ser, fazendo uma analogia, uma metáfora, um Big Bang, e a partir dali criou uma coisa. Você falou em metaverso, até outro dia, o termo que se usava era multiverso. O Big Bang é só um de uma série de multiversos que estão por aí. É uma célula que, nós somos uma célula dentro de um corpo gigantesco, que vai dentro de outro corpo gigantesco, pode não ter fim. Como diz o pessoal da teoria integral, infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Não tem. Infinito não significa que dura para sempre, significa que está fora do tempo. Cara, e na verdade o que parece ser finito realmente é o quanto que a gente se apega a uma visão de mundo em particular. O que vai definir os limites, as paredes da sua cela consciencial, né, do seu cativeiro, é justamente até onde você conseguiu ir. Não existe esse limite de fato. Né? Não existe, cara. Não há nada que nos diga que aqui é o fim da linha. É uma plaquinha. E a parte desse crescimento, desse desenvolvimento em todas as linhas, espiritual, emocional, interpessoal, pessoal, musical, matemática espacial, é parte de romper esses desafios. E além dessa universo, além dessa, usando o termo do tópico de hoje, e além dessa aparência, que eu acho que tem essa parede aqui. Essa parede física está aqui, mas a minha mente pode ir através dela. Eu consigo imaginar o que tem do outro lado da sala. Eu posso não ir fisicamente aqui, mas eu posso rompê-la, destruí-la. Mas ir além da aparência é parte do desenvolvimento de toda a criatura inteligente. E voltando um pouco ao que você falou agora, desculpa, a gente já falou sobre isso, que é bem legal, que acho que vai muito também para conjuginar com relação a essa parte da aparência.
No organismo, a célula do estômago está fazendo o trabalho dela. Ela sabe o que é daninho a ela e sabe o que não é daninho a ela. Ela precisa se alimentar, ela tem a ideia dela, o que ela tem que fazer. Ela tem que fazer o trabalho dela muito bem feito, senão haverá úlcera, senão haverá problemas no estômago. Problemas no estômago significa que ela também correrá risco de vida. Mas ela, a célula do estômago, não tem ideia do que a célula cardíaca está fazendo, não tem ideia do que o neurônio está fazendo no cérebro, mas todos eles, num conjunto bem orquestrado, levam adiante esse processo de todo ser vivo quer viver, inclusive o coronavírus, inclusive todas as coisas. Nós temos que aprender a conviver com tudo isso. E, voltando aos 100 melhores de vida, que está lá no que o Carlos Paz coloca, não é que é ruim morrer do vírus aqui e acolá, não. É parte do jogo. O universo não tem escrúpulos. É parte do experimento. É ruim viver pelo apego que a gente tem, pela oportunidade que a gente deixa de dar continuidade, mas para o universo, experimentos o tempo inteiro. Tudo é experimento. Na natureza, o que acontece quando o corpo morre? Ele vira adubo para que a continuidade continue, o número de os nitratos vão subir. Tem um ciclo acontecendo aí que a gente está, por intermédio da biologia, de outras ciências, a gente vai entendendo como tudo está interconectado. O nosso grande problema, a heresia da separatividade. Esse é o que nos mata, esse é o cerne. Estamos separados. Eu sou eu, você é você, e o resto é tudo ameaça. Não, esse é o nosso problema. É essa condição de entender que a gente não está tão separado assim, que muito pelo contrário, está tudo conectado. Se a gente conseguir sacar isso e unir esses pontos, a realidade adquire outra perspectiva. Exatamente, adquire outra perspectiva. Cara, mas por outro lado, você vê que é interessante, né, cara? Se a gente for para pensar nesses processos, digamos, nesses braços ou talvez galhos, ramificações que surgem dentro da realidade, indo em uma direção específica, vamos analisar desde o aspecto macro para o micro. Então, eu mencionei a respeito do Big Bang, depois em seguida você falou a respeito de um feto se multiplicando ali, né? Se formando também como um ramo da realidade que está se formando em uma direção específica. Todos nós, cada um de nós, como dissociações de uma grande mente universal, seguimos um ramo, seguimos um galho aí e estamos indo em direção específica a algum lugar. O grande erro é achar que esse galho, ele por si só, ele não faz parte de um tronco maior, que tem um caule, que tem raízes, que essas raízes estão ali na terra, ou seja, a ilusão, que eu acho que é viver no mundo das aparências, é achar que o galho em si, ou o pequeno raminho, né, do qual nós fazemos parte, ele por si só ele se vale, ou ele por si só ele já se basta, e todo o resto não interessa, entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema. A partir do momento que a gente reconhece a essência e sai desse mundo das aparências, é o reconhecimento de que, pô, peraí, atrás de mim existe um galho maior, mais grosso, né, que leva a um caule, né, e desse caule as raízes, tem todo um processo que dá conta, parece que uma coisa meio que fractal, assim, né, cara, que dá conta de explicar as nossas origens e ir em direção a essa essência que a gente simplesmente ignora, considerando o paradigma predominante na sociedade, que só considera aquele raminho lá na ponta do galho, né, cara? É a ideia do que a gente já falou também, do reconhecimento do nível de consciência. Quando a gente chega em certo nível de consciência, a gente consegue olhar para trás e ver a importância da raiz, do caule, onde eu estou aqui. Eu só tenho sentido onde eu estou aqui, eu posso ser mais ou menos importante. Digamos que eu seja importante aqui porque é daqui do meu galho que sai a flor, ou que sai a fruta. Mas eu só estou aqui porque eu vim de todo um processo que está lá embaixo. E mais, indo para frente de toda a rede miceliar, a parte dos fungos, né? Que tudo está para baixo também, para baixo da Terra está tudo conectado por aí. A gente está aprendendo agora, essa parte de conexão não é papo New Age. New Age, filtrando isso, acabou dando aquele matiz que acabou derivando para outras coisas. Não, é possível encontrar conexão de tudo. Basta ir atrás e seguir a linha. Está tudo conectado por baixo, por cima. Existe a noosfera, como diz o T.A. Chardin. Existe a noosfera. Basta a gente poder ter as ferramentas para poder observar e atuar em cima. E é incrível que você vê que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela cria essas possibilidades que nos levam a entender a realidade, com R maiúsculo, digamos assim, cada vez melhor, você também tem representações dentro desse universo tecnológico que
nos levam para outra direção, né? E que vai ao encontro, por exemplo, aqui do título do nosso episódio de hoje, né? O que, por exemplo? Nós temos a representatividade hoje, ou a gente pode, sei lá, entender como uma metáfora da questão de quanto que a gente se engana ou se auto-engana pelas aparências no universo das mídias sociais, onde, por exemplo, o próprio Instagram foi feito, né? Ele possui essas funcionalidades que exacerbam a questão da aparência até o último nível possível, né? Ou seja, o que importa é o que você aparenta, não aquilo que você é de verdade. O que importa é a sua foto, o que importa é a sua imagem, ou aquilo que você está passando para os outros de um momento que muitas vezes é completamente irreal, né, cara? Mas as pessoas vivem, se retroalimentam daquela imagem criada, daquela aparência que é criada para os outros, ao passo que você, em essência, muitas vezes está vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que você está aparentando para os outros, né? De novo, perfeita analogia e mostra bem como é que a gente funciona. Parece que, dependendo do nível de consciência, a gente já vai substituindo essas bengalas que nos dão a ideia do que é a realidade. Não é a realidade, é só a aparência delas. Exemplo, muita gente sabe que está olhando para a foto, para aquilo que foi postado numa mídia social de alguém, sabe que aquilo é mentira, sabe que a pessoa não vive aquilo, mas mesmo assim aquilo fere. Poxa, queria ser eu. Sabe que é mentira, mas mesmo assim cai na armadilha. Perde tempo com aquilo, fica lá cutucando, fica lá boxando. Então, que liberdade de ação tem essa pessoa? Muito pouca. Ela também caía antes nas fofocas de antes, quando não havia mídia social, quando era mais restrito, quando era Orkut, caía nas armadilhas também. Quando não tinha Orkut, quando era as rodinhas do colégio, caía nessa armadilha também. Quando era olhar para o jardim do vizinho, que é mais verde que o meu, caía nessa armadilha também. Até hoje se cai. Quem não cai nisso? É quem consegue crescer, se desenvolver e ver que tem coisas além da aparência, que consegue se questionar o que eu quero. Não é aquilo que me afeta. Por que isso me afeta? Não é eu vou criticar fulano, vou me sentir mal pelo que está acontecendo com fulano. E se perguntar, mas por que está me incomodando? E ir nesse processo profundo que não é para qualquer um, que dá um trabalho, que necessita uma investigação interior. De novo, é piramidal. Essas pessoas que fazem esses questionamentos e conseguem enxergar além da aparência são sempre poucas. São sempre poucas. Né? O problema não é a mídia social em si, não é. Né? O problema é o que a gente faz dela. Ela como um veículo para a gente poder crescer, se desenvolver, fazer negócios, encontrar pessoas, é genial. Ela como uma válvula de escape. Eu só sou alguém se eu conseguir ter X pessoas que me sigam, isso passa a ser patológico. Mas acaba sendo muito a mídia social, a internet, elas acabaram dando vazão para coisas que já haviam, né? E ela amplificou situações que já existiam, ela deu força a questões e a problemas que já faziam parte da nossa natureza, né, cara? Então, realmente, essa questão da aparência, estamos aí repetindo o mito da caverna do Platão, né, cara? Então, assim, só que criou áreas tecnológicos e mais níveis de distração do que antes, isso sim. Eu acho que a gente consegue se perde mais hoje. É mais fácil de se perder hoje em dia, né, sabe, porque se multiplicou, o nível de complexidade aumentou em demasia, né? Mas com a raiz num problema que ele é subjacente. A digitalização, ela só exponenciou problemas que sempre existiram ali. Então, legal, vamos pegar outro exemplo, vamos tirar a mídia social, vamos pegar o exemplo do Internet Banking, é genial, é muito melhor eu poder fazer uma operação aqui em 5 minutos do que ir na fila do banco. Eu sou da época de pegar a fila do banco na sexta-feira e ver os office boys lá, e olhava, vou sair daqui a 2 horas, não vai ter jeito. É muito melhor. Agora, se eu não tiver disciplina financeira, não adianta ter isso aqui. Eu vou continuar no vermelho, vou continuar com problemas bancários, vou continuar com problemas financeiros. O problema não está na facilidade de eu ter acesso, está na minha disciplina e como eu toco a vida. Né? Então, você falou da distração. É muito comum você falar, pessoas como eu, por exemplo, eu sou um dinossauro. Eu não tenho mídias sociais. As pessoas falam, mas por quê? Eu digo, porque eu não preciso. Mas como não? Quantas coisas você está perdendo? Talvez várias coisas, mas essa coisa, por que todo mundo está, você tem que estar também? Quantos aplicativos você teria que ter e quantos você teria que visitar todos os dias para satisfazer aquilo que você precisa? E outra, essa é a pergunta fundamental. Você quer? Qual a diferença entre você quer
e o que você precisa. Se você sabe o que você precisa, poxa, requestione tudo aquilo que você quer. São coisas totalmente diferentes. De novo, todos nós navegando isso. Só porque existe eu tenho que ter? Não. Exatamente. Mas é interessante como acaba recaindo, né, cara, como num fluxo, assim, contínuo, né, num moto contínuo, em relação ao tema de hoje, né, que é a questão da confusão entre aparência e essência, né, e como a gente faz o tempo todo, né, cara. Então, muitos dos relacionamentos, por exemplo, a gente pode explorar a partir dessa perspectiva também, né. Vai muito pela aparência no primeiro instante, que eu concordo que faz sentido, existe toda uma questão genética, bioquímica, ao longo de milhões de anos que nos preparou para ter aquele primeiro olhar, né, você conhece a pessoa, se apaixona, etc. A parte física, ela participa, quer a gente queira ou não, porque fomos programados para isso, né, cara? Mas esse é o primeiro impulso, né? Assim, é o primeiro contato, né? A partir dali, cara, se não tiver uma construção, né, ou um ímpeto de se adentrar nesses universos essenciais, né, daquele casal, por exemplo, né, daquelas pessoas que estão em um primeiro momento se afinizando, né, cara, a coisa tende realmente a morrer muito rapidamente, né, cara, porque fica só na superfície e não se criam bases, estruturas com interesse de se chegar na essência da pessoa, né, cara, e aí realmente a coisa vira uma paixão repentina que, da mesma forma que começou, vai acabar também rapidamente. Poxa, eu acho que você tocou num ponto que acho que é fundamental e é o cerne do assunto de hoje. Se perguntar frequentemente, periodicamente, o que é essencial? O que é essencial para a vida? Eu preciso me alimentar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do corpo, mente e espírito, preciso viver em sociedade, eu não posso ser um ermitão, posso ser um ermitão, mas a parte da espiritualidade é viver em sociedade. A partir daí, olha quantas armadilhas a gente cria para nós mesmos, achando que é essencial, quando não é essencial. É essencial ter prole, deixar descendentes? É essencial para a vida individual? Outras pessoas estão tendo. É essencial eu ter que ter aquela pessoa por qual eu me apaixonei? É essencial isso? É essencial eu desejar mal para o meu amigo porque ele tem um trabalho que eu gostaria de ter, que eu invejo? Essas perguntas a gente não se faz, em geral, as pessoas não se fazem. O que é essencial? O que é paz? Por que eu quero aquilo? Mas eu acho que eu acho que o paradigma materialista ele é um grande culpado aí. Não posso dizer que ele é totalmente culpado, mas ele tem uma grande parcela de culpa nessa história toda, porque ele justamente advoga de que tudo isso aqui que nós estamos vendo, é tudo que temos acesso com os nossos 5 sentidos que existe, e pensar que existe algo além disso é perda de tempo, né, cara? Ou viagem na maionese, né? Que não faz sentido a gente perder nosso tempo com isso. Então, cria-se uma visão realmente de que é o externo que prevalece, é isso que interessa. Internamente, o que as pessoas pensam, deixam de pensar, é secundário, como muitas vezes nem é considerado. Então, eu acho que, como o paradigma materialista inverte essa lógica, né, cara? Colocando a matéria em primeiro lugar e depois o restante, isso acaba sendo um grande culpado, cara. Eu acabei me lembrando também agora, cara, que era uma coisa que eu queria falar e eu não anotei. Desculpa, só para não perder aqui, aproveitar os minutos finais, que é uma questão muito interessante também, que ajuda, elucida pelo menos, um pouco dessa visão do idealismo metafísico, que é uma lógica que o Bernardo Kessler coloca de que se o cérebro ele foi feito com os mesmos átomos, né, ou a mesma matéria existente no restante do universo, ou seja, né, com os elementos básicos que são criados dentro da fusão nuclear nas estrelas. Se somos poeiras das estrelas, né, cara, viemos de lá, né? Ou seja, a matéria que criou o cérebro, a que deu origem à possibilidade do cérebro ser construído, é a mesma matéria que existe em qualquer outro lugar. Então ele fala, se o cérebro é a imagem de processos internos, não tem por que pensar por extensão de que nós temos esse privilégio espetacular e de que outras formas de vida, ou mesmo a matéria que se espalha pelo restante do universo, também não tem propriedades semelhantes. Ou seja, serem simplesmente a imagem, a representação de algo além daquilo que estamos vendo, né, cara? Então, acho que isso acaba, pelo menos em termos de imagem, para mim, acaba esclarecendo mais
sabe? De onde veio essa lógica, porque ele parte desse princípio. Se é a mesma matéria com a qual nós estamos lidando, o cérebro não teria por que ser especial em relação a toda a forma como a matéria se compõe no restante do universo. Essa mesma lógica deveria valer para tudo, não só para o cérebro humano. Não, perfeito. E aí tem várias coisas que a gente pode um dia depois colocar e abrir. Primeiro, a ilusão de que a consciência está no cérebro. Não está. A gente associa. Pensa aí por onde você está pensando. Todo mundo imagina que é algum lugar aqui atrás dos olhos. E não necessariamente. Alguma coisa tem aí, mas a consciência não está lá. Basta a gente fechar o olho e sair, e a gente consegue acionar perfeitamente. A consciência está fora. Quem sai do corpo, isso se faz o tempo inteiro. Milhões de pessoas todos os dias fazem isso. A consciência está fora. Mas o cérebro tem uma função muito grande. Ele foi fundamental no desenvolvimento da vida, a partir do momento que da reprodução celular, da complexidade. Essa é outra parte da evolução que a gente deixou de falar hoje. A vida foi ficando complexa e foi necessário criar um sistema nervoso, e esse sistema nervoso foi ficando cada vez mais complexo e existiu um protocérebro que acabou criando e se transformando nessa coisa que é fundamental para que esse corpo, que é a coisa mais avançada em termos evolutivos deste planeta, possa funcionar da maneira ótima. É uma coisa. Uma observação aqui à parte que é muito legal. Você leu o Cérebro Chapado, o Macaco Chapado, The Stone Ape, do Terence McKenna? Não. Ele diz que o nosso cérebro, do Homo habilis para nós, Homo sapiens sapiens, foi muito rápido. O crescimento do cérebro foi 3 vezes maior. Ele diz que uma das teorias que ele tem para explicar o crescimento tão rápido seria: aquelas criaturas começaram a ingerir substâncias alucinógenas e aquilo foi capaz de dar a eles uma visão de mundo muito maior do que era possível e acabou colaborando para a expansão do cérebro, a parte do neocórtex, para ver essa visão, que é muito legal. A gente pode voltar um dia a conversar sobre isso. Interessante. Nunca tinha ouvido falar dessa. É muito legal. É o Macaco Chapado, The Stone Ape, que é muito legal, um livro do Terence McKenna. Vou investigar. Ele está lá, ele tem uma função. Todas as criaturas complexas têm um cérebro. O nosso é a quinta essência. A quinta essência. Tem 4 essências, a quinta essência que supera todas as outras. A consciência não está lá, mas tem um vínculo, que é a grande busca que a gente está vendo. O que o pessoal da ciência já percebeu, ciência com C maiúsculo, não dá para ter saído de uma coisa imaterial, uma consciência que consegue pensar aquilo. Não dá. Então, eles não conseguem encontrar essa solução. Mas não dá para negar o fato de que a consciência existe. Para quem cientista com C maiúsculo. Os com minúsculo a gente não se recupera mais. E até até o próprio Carl Sagan, acho que vale a pena aqui fazer uma homenagem a ele, porque ele foi sempre um cara muito combatido. Se ele escreve no livro Contato, que se houvesse só nós no universo, seria um grande desperdício de espaço, e também está dando a ideia de funcionalidade. Tem que ter outras coisas no universo, além de nós, para justificar tanto espaço. Exatamente. Ao não saber como preencher isso, é que ele dá um passo atrás e não se atreve, que é muito legítimo dele. Mas está lá a proposta. Vamos explorar, vamos experimentar, vamos além do material. O espaço sem o experimentador em si não tem lógica alguma, né, cara? Para que existir espaço se não existe um personagem ali dentro para experimentar tudo aquilo, né, cara? Não faz sentido algum. Impressionante. Então, realmente, é uma homenagem muito, muito legal, muito bacana, cara. Que, inclusive, eu menciono exatamente essa fala no meu livro, né, cara? Eu utilizo dela, que é muito, muito sensacional. Mas, cara, eu não sabia realmente dessa teoria aí do macaco chapado. Realmente me interessou, cara, porque até então eu nunca havia parado para pensar a respeito disso. Realmente uma possibilidade bastante interessante, né? Substâncias alucinógenas foram proibidas na década de 60 no mundo inteiro porque foi uma redescoberta e o mundo começou a perder o controle. Aquelas criaturas estavam explorando ali, tudo que elas encontravam, testavam. Opa, faz mal. Opa, faz bem. Imagina aquela turma encontrando os cogumelos, o peiote, aquelas coisas, e começando a enxergar, tendo acesso a essa outra realidade. Interessante. O que eu tinha ouvido falar a respeito desse processo de que foi crescimento muito rápido do cérebro é que com a criação, na verdade, assim, com a descoberta do fogo, né, e a manipulação depois, a posteriori, do fogo para se cozinhar os alimentos, com isso o cérebro foi tendo um ganho
por questões metabólicas mesmo, ter acesso a melhores formas mais eficientes de se digerir os alimentos através do cozimento. Isso tenha provocado metabolicamente um processo onde o cérebro foi adquirindo mais massa, etc. Né? Mas isso que você está mencionando também faz sentido para mim, assim. E de repente foram as duas coisas concomitantemente. Provavelmente essas duas e mais outras que a gente não falou ainda. Provavelmente mais coisas que dão conta de uma realidade que é muito maior. Porque acaba passando por esse processo que fica factível de se pensar, de que se estavam num processo de cozinhar, de fazer descoberta com os alimentos, não seria difícil eles pegarem algumas ervas, coletarem alguma coisa diferente ali e colocar na água, por exemplo, tentar ferver, fazer alguma coisa assim, né? Ou colocar sobre a carne, e a partir daí eles terem experiências com substâncias alucinógenas que até então eram desconhecidas, né, cara? Realmente, não... Para mim, faz muito sentido. Xamãs datam de 50 mil anos. 50 mil anos. Então, cara. Então, mais uma vez, você vê, né, que em todo o histórico, inclusive, do xamanismo, ele passa realmente por aí, né, cara, de realmente vencer essa barreira da aparência e de se dirigir ao universo subjetivo, né, cara, ao universo consciencial das experiências e da expansão de mente, né, cara, impressionante. Eles também objetivam justamente fazer esse trânsito, né, cara, a questão do trânsito, né, a palavra trânsito é relacionada com o trânsito, né, cara, de conseguir quebrar os muros da aparência e se adentrar na essência cada vez mais, né, cara, impressionante. Muito bom, hein, cara, uau. Legal. Bom, acho que deu, né, cara, aqui, aos trancos e barrancos, como sempre, né, cara, eu sugiro um tema, mas a gente nunca sabe como é que a coisa se desenvolverá, né, cara? Que é a parte do improviso. Sem estar chapados, imagina. Sem estar chapado. Imagina se utilizássemos alguma coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? Bom, então eu queria agradecer a você mais uma vez por o primeiro episódio ao ar livre aí, com essa bela vista. Vai ficar legal, eu acho que esse vídeo, cara. Né, a convidar as pessoas que seguem esse canal para curtirem esse vídeo, fazerem seus comentários e passarem a ser seguidores, né, aqueles que não são, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, cara. A gente se vê na próxima segunda em mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Beleza, Roberto. Até mais. Até mais, cara. Tchau, tchau.